Olá para você que acompanha as páginas e as redes sociais do Jornal Debate. Eu sou André Fleury Moraes e atuo aqui na redação, estou ao lado do meu pai, Sérgio Fleury Moraes, e hoje nós começamos uma série de entrevistas com os prefeitos eleitos de toda a região e também os vereadores eleitos para a próxima legislatura de 2021 até 2024, aqui para a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. O convidado de hoje é o vereador, aliás, o segundo vereador mais votado, né? Empatou com o Cristiano Miranda. Aí pulei para terceiro. Aí pulou para terceiro em função da idade. O professor Duzão, Carlos Eduardo Gonçalves, que foi eleito com 681 votos. Bom, primeiramente, obrigado, Duzão, por comparecer. Eu que agradeço, fico muito feliz em poder servir a população e também contribuir aí com a imprensa para a divulgação das notícias aí e a contribuição com a sociedade. Então, estou à disposição de vocês. Duzão, queria começar perguntando para você quem é Duzão, de onde ele veio e por que resolveu entrar para a política. Bom, o Duzão é um cara que nasceu na Água Limpa, num bairro rural em Santa Cruz do Rio Pardo. Aos 4 anos de idade veio para a cidade, e aí estudei no Sinharinha, inclusive com o prefeito Diego, somos amigos de sala, inclusive, fui aluno do Edivaldo. Fui para o Leônidas, prestei vestibular, fui fazer faculdade de Biologia no ano de 2006, me formei, sempre quis ser professor, realizei esse sonho na minha vida, e foi na graduação em Biologia que eu decidi que a profissão de professor é uma profissão que tem uma ligação política muito forte, porque a partir da educação, eu entendo a educação como um dos pilares de uma transformação da sociedade, uma transformação positiva da sociedade, a partir do momento em que nós temos um processo de retirar as pessoas de uma condição de menoridade social e, a partir desse processo de conscientização, de promoção de um processo de conscientização, as pessoas tomem consciência política, consciência ambiental e tudo mais. Então, eu acho que a profissão de professor, ela me fez um agente político, mas não um agente político partidário. Eu acho que um agente político enquanto aquele que vive numa cidade, a acepção grega da palavra política, aquele que vive e aquele que contribui para uma sociedade melhor, no aspecto do diálogo, da construção mesmo. A partir dessa perspectiva que eu enxergo a construção do Duzão enquanto ser social. Você poderia ser candidato já em 2016, né? Sim. O que levou você a sair agora? Bom, primeiro eu tenho que ter um compromisso com a minha formação acadêmica, que até um determinado momento atrás eu achei que não seria o momento ideal para que... porque eu tinha outras prioridades, Primeiro eu preciso me formar para depois eu tentar algum tipo de cargo eletivo, algum tipo de cargo um pouco mais político, Então, partindo desse pressuposto, eu me casei em 2014, eu constituí a minha família, eu investi na minha formação intelectual, na minha formação acadêmica, e eu acho que a partir do momento em que tudo se encaminhou na minha vida, eu falei, não, agora é o momento em que eu tenho que largar a teoria, ou seja, não largar, nem afastar da teoria, mas juntar a teoria com a prática social. Então, acho que esse foi o divisor de águas. Só para fazer um parênteses e lembrar o ouvinte, o Duzão é casado com a jornalista Thaís Baliello e pai do Thales, né? Exatamente. Um santista roxo, é isso? Não é, né? Certamente um corintiano, um corintiano ilustre. Tem nome de filósofo também, não é o Sócrates, não. Ele também jogou no Santos também. Mas tem o nome do filósofo Tales de Mileto, o pai da ciência. Então, isso aí. Duzão, você foi eleito pela primeira vez esse ano e foi também a primeira vez que você disputou. E apesar disso, obteve uma votação maciça, Foram 681 votos. A que você acha que deve essa votação expressiva no primeiro ano que o senhor concorre? Bom, primeiro você não precisa me chamar de senhor. Pode me chamar de você mesmo, professor Duzão. Em relação a isso, fique tranquilo. Eu acho o seguinte, eu sempre fui um cara que batalhei muito, Eu sempre vim no jornal para bater muito papo, para expor as minhas indignações aqui, O jornal sempre teve de portas abertas para mim. E os alunos e a sociedade de uma forma geral reconhece que
A política ela não pode ser feita aos berros, eu acho que ela tem que ser feita através de um diálogo e com muito argumento, né? E eu acredito que toda argumentação de uma construção política dentro da sala de aula, não que essas pessoas ficam falando muito em a escola é ideológica, não existe isso não existe. O que existe dentro da escola é um espaço de diálogo e a gente tem que promover as discussões políticas dentro da sala de aula atrelados aos nossos conteúdos, não tem problema nenhum quanto a isso. O objetivo não é partidarizar. Eu vou levantar bandeira, não levanto bandeira política dentro de sala de aula. Eu levanto uma bandeira de uma conscientização da atuação em prol de uma cidadania. Os alunos, felizmente, e a sociedade, talvez felizmente, sem dúvida nenhuma, reconheceram isso, né? Isso é a minha leitura, né? Lógico. E eu sou uma pessoa com uma personalidade muito forte, né? Eu tento sempre arguir em relação àquilo que eu tenho como princípios, né? Coloco os meus argumentos e tudo mais, e eu acho que isso é uma virtude, né? Eu acho que a gente tem que lutar pelos nossos ideais e as pessoas talvez tenham reconhecido, sem dúvida nenhuma, essa característica minha, né? Então talvez seja isso. Você acabou de falar que na educação não se faz aos berros, né? Não. Tem que ser. E na Câmara Municipal, como é que vai ser a tua atuação? Muito semelhante à sala de aula. É um espaço de diálogo, né? Ninguém consegue nada aos berros, né? Eu acho que as coisas não funcionam assim. As coisas funcionam numa argumentação, né? Então, por exemplo, vamos supor, o prefeito envia um projeto. Esse projeto, por exemplo, tem uma falha. Aonde eu vou apontar as falhas? Prefeito, vamos sentar junto com os demais vereadores. Existe uma falha estrutural talvez aqui. O que você acha da gente fazer assim assado? Apresento contas, por exemplo, cálculos. Se fizer dessa forma, talvez possa ajudar. Então, acho que a argumentação é muito mais fácil que não, isso não serve, isso aqui não vira nada, então a população só tem a perder. Bom, tudo bem, se a população tem a perder, prove que a população tem a perder. Ou prove o que a população vai ganhar a respeito disso. Então, a política ela tem que ser feita de uma forma argumentativa, né? Sempre fundamentada nos preceitos científicos, né? Nos preceitos da matemática e, sem dúvida nenhuma, dos preceitos da aceitação popular, né? E embora muitas vezes a gente tenha uma noção de que muitos projetos que passam para a Câmara Municipal são projetos impopulares. Aí a gente tem que colocar numa balança o que é realmente impopular, mas tem um fundamento para a cidade, para o andamento das coisas, e o que não é algo interessante para a cidade. Então a gente tem que ponderar muito bem as coisas. É lógico que todos os vereadores, inclusive que nós temos conversado ao longo desse processo eleitoral, assim, eu acredito que a Câmara, ela com uma Câmara muito bem centrada, eu acredito nisso, uma Câmara que muito diferente da Câmara anterior, e eu acredito que as pessoas ali, os colegas vereadores eleitos, eu acho que vão ter sensatez para poder fazer uma leitura um pouco mais crítica, né, daquilo que é de interesse da sociedade. Luzão, houve várias vezes em que projetos foram apresentados na Câmara e o parecer do procurador jurídico era de que o projeto tinha um caráter inconstitucional, quer dizer, não respeitava algumas leis ou não se enquadrava em alguns quesitos. E apesar disso, os vereadores votavam, muitas vezes sem ouvir o procurador e sem querer alterar o projeto também. A minha pergunta é, se vier um parecer para um projeto do senhor, aliás, para um projeto seu, ou de repente algum projeto do seu colega, e vier com parecer de que não encontra óbice para tramitação, quer dizer, é inconstitucional, você vai ouvir o outro lado do procurador? Como vai ser a sua atuação nesses casos? Bom, procurador para ser técnico, né? É lógico que respeito a figura do procurador, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele está ali por seus méritos, né? Se ele fez um apontamento de que algo é inconstitucional, pode haver a possibilidade de ter uma outra interpretação a respeito da legislação. Então quer dizer que se eu não tenho a capacidade intelectual de confrontar um projeto com uma lei, eu posso levar até um advogado de confiança que me instrua em relação a isso, né? Mas é lógico que não me faltará leitura para poder estudar os projetos e tudo mais. Agora, se ele demonstrar com toda a clareza do mundo que o projeto é inconstitucional, a gente vai sentar
e vai tentar ver aquilo que é mais interessante para poder adequar o projeto às realidades da nossa cidade. Vamos falar em projetos, né? Queria saber o seguinte, você acompanha a política de Santa Cruz já há bastante tempo. Sim. Você já está assim, familiarizado com o processo legislativo? Algumas coisas você sabe, ou nesse tempo até a posse você vai atrás? E outra pergunta que eu queria complementar, já tem um projeto na cabeça quando você toma posse? Sim, as duas questões eu posso ser assertivo. Então, a primeira pergunta é em relação ao meu preparo. Desculpa, o celular tocou. Depois se quiser cortar. Não, eu vou colocar no silencioso aqui, me perdoe aí. Então, com relação ao processo legislativo. Ao processo legislativo. Bom, eu li boa parte da lei orgânica do município. Agora eu preciso pegar o regimento interno e o código de conduta para dar uma passada. Aliás, só um adendo, por falar em lei orgânica, né? Existe uma emenda à lei orgânica feita em 2015 de que nas escolas municipais não se pode tocar no termo ideologia de gênero, né? Foi uma lei de 2015 apresentada pelo ex-vereador Leandro Mendonça, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no começo desse ano. Sim. E os vereadores até agora não votaram a sua revogação, e está lá na lei orgânica ainda. Bom, eu fui, inclusive, tive represálias em relação a isso, né? Você na época apontou que isso seria sem dúvida inconstitucional, nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem que se pautar em relação à causa como algo totalmente transfigurado de uma ideia que venha em função do respeito e da tolerância. Não tenha dúvida disso. Então, a partir desse princípio, ocorreu um grande embate, inclusive o meu nome foi citado na escola, mas, felizmente, o diretor, ou até então o diretor da escola, o Elton, ele se posicionou ao meu lado, né, e falou assim, não, isso aqui é inconstitucional, a gente preza pelo respeito, isso aqui é um espaço democrático na escola, um espaço democrático, e isso aqui não pode ser engolido dessa forma, né? Tudo bem que o Elton não falou desse jeito, é eu que estou colocando aí uma citação informal, né? Mas eu acho que a gente tem que verificar essa questão e pedir a revogação disso, né? Agora, quanto à segunda pergunta, me desculpa. Sobre o projeto, você tem algum em mente já? Eu tenho algum projeto sim. Pode falar sobre ele? Posso, sem problemas. Bom, meu primeiro projeto é a vereança itinerante, né? Um projeto simples, mas eu acho que é fundamental. Eu acho que o vereador ele não pode legislar, ele não pode atuar no legislativo dentro da Câmara Municipal. Acho que o povo tem que participar. Então, por essa razão, eu vou estabelecer um cronograma no primeiro semestre de quais bairros eu vou visitar quinzenalmente e me reunir com representantes de bairro, moradores, e eu vou fazendo esse sequenciamento ao longo dos 4 anos. Então eu quero frequentar todos os bairros de Santa Cruz. Você quer conhecer a fundo Sim. os problemas de cada bairro, as características? Sim, eu quero me reunir principalmente com pessoas que representam o bairro, né? Eu acho que isso é fundamental para que eu possa ter noção para encaminhar para o executivo quais são as reais necessidades de cada localidade em Santa Cruz. Eu acho que isso é fundamental. É papel do vereador. Vereador significa andar, né? O andante, aquele que anda pela cidade. E o parlamento, no caso, é onde eu vou falar, né? Porque parlar significa falar. Então é ali que eu vou expor as ideias, ali que eu vou tentar convencer os colegas, e ali, né, na Câmara Municipal, que serão tomadas medidas através da força da lei para que o Executivo ele tenha possibilidades de poder atuar em relação às mazelas sociais e inclusive infraestruturais que o nosso município padece. Suzão, por falar em verear, né, você também tem uma carga horária de aulas muito grande. Sim. Imagino que a semana inteira seja muito corrida para você. Você já pensou como que você vai conciliar as duas atividades, né, indo aos bairros e ao mesmo tempo dando aulas? Como que vai ser isso para você no ano que vem? Já, eu dou aula de manhã, né, todas as manhãs e todas as noites. Então eu tenho as tardes livres, né? As minhas tardes estão livres, então me dedicarei boa parte das tardes, né, para a vereança e também fim de semana, porque agora eu não tenho mais um horário fechadinho ali bonitinho.
E, se caso necessário eu precisar ir para São Paulo alguma coisa, eu falto alguns dos meus compromissos de emprego, né? Dou uma abonada, alguma coisa que é direito do funcionário público e vamos tocando as atividades. Aliás, para falar em funcionário público, você é professor em rede pública há 6 anos, está certo? Entrei em 2014. 6 anos, portanto. Qual vai ser a sua bandeira na Câmara Municipal para o funcionalismo público? Bom, minha bandeira inicial é um outro projeto que eu tenho sobre a questão do plano de carreira dos professores. Eu acho que o plano de carreira dos professores é algo para ser revisto, né? A gente tem que incluir algumas coisas relativas à formação continuada, né? E também a questão de não criar um sistema de proletarização do trabalho docente dentro da escola. Eu acho isso fundamental. A gente tem que valorizar os aspectos cognitivos do professor, os aspectos formativos, porque isso se reflete numa melhor qualidade dentro da educação. Segundo vários pedagogos, por exemplo, o grande problema da educação mora em 2 lugares. O primeiro lugar é a valorização docente, valorização do trabalho docente, em termos de salário e tudo mais, né? Plano de carreira, valorização dos aspectos formativos. E o segundo é a condição infraestrutural na qual ele está inserido. Quais são as condições de trabalho dele? Então, tudo isso é um compromisso que eu vou olhar para o professor, conversar e a gente vai negociar junto ao executivo as possibilidades. Luzão, a gente está reparando, né, pelas tuas palavras, que você talvez não seja um vereador despachante. Eu digo isso porque a grande parte da Câmara Municipal, ela luta por lombada em rua, reclama de um buraco ali e tal. Acho que talvez isso você vai ser ouvido também, mas você pretende fazer um trabalho mais amplo, mais a fundo, é isso? Sim, eu acho que a rua de casa eu acho que precisa de uma lombada. Hoje mesmo passou um carro lá 90 por hora no bairro do Paraíso, entendeu? Eu acho que precisa. A lombada não é um problema, desde que ela seja bem posicionada, com estudo técnico, não vejo problema quando é isso. Eu digo assim, não só isso, né? Não, sem dúvida, mas isso são coisas pontuais. Certo. Eu quero fazer um mandato que tenha uma posteridade em termos de legado. Eu acho que isso é fundamental para a gente acreditar no servidor, né? Porque quem move tudo é o servidor. Quem faz acontecer é o servidor. Seja ele da educação, da saúde, seja ele da Codesan, sejam os terceirizados, seja o que for. Quem comanda e quem faz a cidade andar são os servidores e precisam da lei ao seu favor para poder realizar um bom trabalho. Então estarei com eles. Por falar em Codesan, Duzão, qual você acha que é o papel da Codesan hoje aqui no nosso município? Bom, o papel da Codesan é um papel que está relacionado à infraestrutura da cidade. Então, não da cidade, como do município também, a questão da manutenção das estradas rurais, a questão inclusive de manutenção das vias públicas, enfim, eu acho que está relacionado à questão da infraestrutura, né? Basicamente isso. Uma coisa que geralmente, antes da posse, as pessoas especulam, é se o prefeito eleito, às vezes, pode indicar um vereador como secretário, né? Existe essa possibilidade, já ocorreu isso no passado, não ocorreu no governo do Otacílio, mas nos outros, em todos eles aconteceu isso, né? Você é amigo do prefeito eleito, do Diego, né? Se por acaso ele chamar você e conversar e indicar para um secretariado, como é que fica a tua posição? A minha posição é não. Não, sabe por quê? Vou explicar para você. Eu não tenho perfil de executor. Eu não sou um cara muito alinhado ao executivo. Eu acho que, pelo fato de ter vindo de uma linhagem acadêmica, eu acho que a discussão, a propositura de leis, eu acho que já é um pouco mais a minha área, né? Agora, eventualmente, num futuro próximo, talvez, né, que eu acompanhe mais de perto como funciona a execução, talvez isso seja algo futuro. Mas, assim, sinceramente, não é a minha praia. Não me identifico com isso. Duzão, por falar em mundo acadêmico, até agora a gente não citou aqui as suas formações, né? Você é formado em quê? Sou formado em Biologia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Química pela Unesp e eu sou mestre em Educação para a Ciência pela Unesp de Bauru. Olha, está vendo que a Câmara Municipal, próxima à Câmara, né, pelo perfil do Duzão, vai ser um pouco
diferenciada da atual. É esse o comentário que corre na cidade, né? Você acha isso também, que a Câmara, essa Câmara eleita, tende a ser uma boa Câmara Municipal? Vejo com muito bons olhos, sinceramente. Eu acho que ela tem uma característica muito diferente das câmaras anteriores, porque essa Câmara eu percebo, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, né? Por exemplo, o Niltinho. O Niltinho é um cara que sempre cuidou das questões das casas e também da iluminação pública. Ou seja, ele tem um olhar com o executivo, ele sabe qual a perspectiva técnica dentro de uma gestão para poder atuar. Então, eu acho que isso é fundamental. O Campanha, por exemplo, é um cara que está associado ao esporte. Eu acho que isso é bacana, né? A gente tem que reconhecer as potencialidades das pessoas. Então, Adriano Campanha é um cara que vai saber lidar muito bem com o esporte, propor leis ou fazer indicações ao prefeito que venham nesse sentido. Eu acho que Lorivaldo Raix na área da saúde, o Adilson Simão, um grande representante da estação. Então, assim, nós temos uma diversificação de pessoas ali dentro que têm as suas potencialidades, né? Eu esqueci de alguns vereadores, mas enfim, Milton Caporanga, está lá em Caporanga, faz um serviço lá. O Cristiano Miranda é um cara que luta bastante pelas praças, pelas questões ambientais, que também é uma bandeira minha. Estou esquecendo de alguém. Tem a Mariana, que Mariana é a única social, mulher eleita, né? Sem então, dúvida, fico muito feliz pela Mariana. Ela é uma pessoa que é da raiz do social ali, né, concursada na área. Então, assim, veja que tem um espectro muito grande de atuações ali dentro, e que dentro das comissões que existem na Câmara Municipal, eu acho que existem muitas potencialidades que podem ser facilmente ajustadas ali para fazer uma cidade, né, que ajude o executivo. Inclusive tem o Juninho Souza, que é aquele cobrador, né? Aquele pessoa também da periferia. Sim. Que cobra a administração, né? Luzão, por falar em projetos e pautas que você defende, existe uma polêmica dentro da Câmara, pelo menos pelo entendimento antigo, que não é, aliás, o entendimento do procurador, mas que já deixou com que projetos importantes não fossem passados e efetivados. O caso de projetos que gerem gasto para o município. Projetos importantes como o dos uniformes do ano passado, por exemplo, de que a prefeitura deveria fornecer uniformes para alunos carentes, a palavra deverá foi trocada pela palavra poderá. E todo mundo sabe que quando isso acontece o projeto não entra em vigor. Uhum. Você tem um entendimento formado sobre isso? Tenho. E qual é ele? O entendimento é que um vereador não pode criar uma legislação que gere gasto para o executivo. Ponto. Final. Só fazer um adendo, que essa questão é tão polêmica que já há julgados dizendo que pode, né? Alguns até do Supremo. O judiciário nosso é complicado, né? Porque até formar uma posição que é formada de jurisprudência, existem esse impasse, né? Decisões diferentes, né? Até chegar a uniformizar isso, vai algum tempo. Exatamente. A partir do momento em que as súmulas jurídicas, elas... quando eu falo súmulas jurídicas, eu estou falando em todo Sim. o espectro constitucional. Sim. A partir do momento em que a Constituição for revista ou qualquer decisão relacionada à nossa legislação, ela se consumar em que um vereador pode criar, sim, projetos que eventualmente onerem o município, ótimo. Aí a gente vai mudar a posição e criar algumas coisas. Mas até o presente momento, eu entendo que não. Luzão, nós tivemos também algumas coisas polêmicas no ano passado, entre elas uma frase do prefeito que ficou muito marcada naquele ano. Sem projeto, a bancada não entra, né? Teve essa questão sobre um projeto, que era o projeto mesmo? Era o projeto da emenda às instituições, né? Emenda impositiva, né? Exatamente. E houve essa polêmica toda, né? O que ele está querendo dizer é do comando do prefeito em relação sobre os vereadores, né? Você acha que isso pode acontecer com o Diego como administrador da cidade daqui o próximo ano? Não, acredito que nós temos uma independência, são independências de poderes e tal, a gente pode conversar e tudo mais. Se me permite fazer um comentário à questão das emendas impositivas, eu acho que isso é um absurdo. Por quê? Porque isso, no fundo, coloca uma situação de compra de votos. Exatamente. E Ourinhos tem. Isso aí vai de cidade para cidade. Eu não concordo com isso,
né? Principalmente numa cidade pequena, onde a gente tem uma proximidade muito grande com as pessoas, tal, todo mundo conhece todo mundo, então eu acho que isso não é viável, né? Porque cria uma situação de clientelismo, como você bem disse. Eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que a gente tem que ter independência e se a gente parar para pensar, inclusive em nível federal, eu acho essa questão das emendas parlamentares até importantes para o município, né? Salvam muitas vezes a saúde financeira dos municípios, mas em contrapartida, uma coisa que eu vejo que parece um sistema de compra de pessoas, uma cadeia de compras, e isso na verdade não é o fundamental da política. Eu vejo como fundamental da política aquele deputado, aquele parlamentar que cria legislações que são muito importantes e se transformam em políticas públicas, do que simplesmente envio de emendas. Porque, querendo ou não, acaba virando um colégio eleitoral do deputado, né? Sai em foto com o prefeito, obrigado pela emenda, etc. André, eu já vi. Desculpa. A emenda, eu acho que ela é importante, como eu disse a vocês, a saúde financeira do município, alguns projetos que são importantes para a emenda. Agora, simplesmente avaliar a qualidade de um deputado, de um senador que envia emendas, eu acho que isso não tem nada de produtividade. A grande produtividade de um parlamentar está relacionado com as leis que ele faz para o bem-estar do município e da população e também como essas leis se transformarão em políticas públicas. Isso é fundamental, porque 100 mil reais, 200 mil reais é um negócio que é fugaz, ele chega, se transforma em alguma coisa, sana alguma dívida. Uma política pública não. Uma política pública ela é algo que tem um tempo muito grande para ser cumprido. Nesse sentido que eu queria dizer que eu já vi, existem isso, muitos parlamentares, deputados federais, que destinam muitas emendas e não fazem esse tipo de propaganda, né? Chegar e colocar em jornais, em rádio, como sendo aquele que doou esse dinheiro, né? Não é bem assim. Então as pessoas, muitos deputados sensatos, né, destinam recursos para os municípios e não falam sobre isso, não precisa falar. Eu queria perguntar para você, Duzão, a eleição municipal, geralmente o eleitor vota porque conhece você, né, ou conhece a tua família, né, ou foi teu aluno, tal. Eles não vê muito pelo lado ideológico. Você tem um perfil ideológico? Você pode dizer qual é o seu perfil ideológico? Sim. Inicialmente eu gostaria de pontuar isso, e talvez a grande experiência que eu adquiri nesse processo de campanha, né, entre pré-campanha e campanha, é que a maioria das pessoas elas realmente votam pelo critério da proximidade. Um segundo critério, talvez muito menor, seja o currículo, e um terceiro critério, não muito diferente do currículo, a questão de alinhamento ideológico. Sou uma pessoa que me considero progressista. Sou um progressista. Né? Progressista ser avesso às ideias conservadoras. Certo. Sim? Certo. Seria centro-esquerda, mais ou menos isso? Não? Talvez uma esquerda. Uma esquerda, sim. Certo. Tá. E você acha que isso, inclusive, pode estar mudando? Porque muitas vezes, nós tivemos isso na campanha em 2018, né? A extrema-direita passou a governar o Brasil e colocou como a esquerda é o comunismo, a esquerda é isso, a esquerda é alinhada à China. Você acha que é um momento também de explicar para a população que não tem nada disso? Não, acho que uma ideia progressista hoje, né? Eu não gosto de falar mais ideias de direita e ideias de esquerda, porque eu acho que isso tem um significado um pouco ultrapassado do ponto de vista historiográfico. Eu acho que hoje existem ideias que são conservadoras e existem ideias que são progressistas, ou seja, que fogem dessa ideia de conservação de costumes e conservação de um modelo econômico vigente. As ideias progressistas já acompanham a movimentação do mundo, a movimentação, a globalização, então a gente tem que acompanhar nesse processo. E eu acho que sim, né, demonizar hoje o que se chama esquerda, eu acho que é um problema muito grande, porque muitas conquistas sociais que foram adquiridas historicamente foram lutas sindicais. Né? Por exemplo,
Você que está assistindo aí, se recebe seu 13º, então agradeça quem esteve lá em 1940, mais ou menos, Getúlio Dornelles Vargas, né, pelas conquistas sociais e pela inclusão dos sindicatos. Se você recebe férias, auxílio doença e tudo mais, são conquistas, né? Luzão, por falar em sindicato, você era até pouco tempo pertencente à PEUESP, né? Ainda hoje. Nós tivemos um movimento sindical aqui em Santa Cruz há alguns anos que era um pouco mais forte. Hoje está bem fraco, na verdade, não só no Brasil, como isso se reflete, aliás, não só em Santa Cruz, como isso se reflete no Brasil inteiro, né? Você acha que dá para resgatar o papel do sindicato aqui em Santa Cruz? Sem a contribuição que o Bolsonaro tirou, né? Olha, o sindicato, ele tem um aspecto jurídico. Aspecto não, ele funciona porque existe um departamento jurídico e isso gera custos. Sim. Né? Então, quer dizer, o sindicato que eu participo sempre foi opcional pagar ou não. Eu sempre contribuí. Por que eu sempre contribuí? Porque se eu usufruo do sindicato, e o sindicato tem as custas advocatícias das pessoas que trabalham e dependem os meus interesses, eu tenho mais a que remunerar essas pessoas, entendeu? Então aí é uma questão. Agora, essa questão de se retirar uma verba da pessoa que quer ser sindicalizada e tudo mais, como ocorreu no governo, eu acho que isso é um problema. Então você quer direito, só que não quer pagar uma pessoa que nem um relógio trabalha de graça, né? Então você quer o seu direito, mas não quer pagar uma pessoa para poder fazer um trabalho. Existem custas judiciais de todo esse processo. Enfim, eu acho que a gente tem que colocar a mão na cabeça e falar assim, o que é que a gente quer? Um sindicato que defenda os nossos interesses ou não? Então aí você decide se você vai pagar ou não. Mas essa contribuição aí, eu vejo isso como um certo problema. Você acha que é possível resgatar o papel do sindicato aqui em Santa Cruz? Porque houve um tempo que o sindicato era muito forte, né? O sindicato dos calçadistas lá embaixo, perto do campo do campo lá. O sindicato calçadista e o próprio sindicato dos servidores públicos, é verdade. Também foi muito mais forte, né? Então, a palavra sindicato, ela está muito relacionada com a própria questão da esquerda, né? A questão de um pensamento progressista. Então, eu acho que as pessoas, infelizmente, elas começaram a demonizar, inclusive, o sindicato, né? Como um inimigo e tal, e as coisas não são bem assim, né? Você, por exemplo, já tomou bastante dor de cabeça em virtude de muitos acontecimentos que aconteceram com você e tudo mais, né, na sua vida profissional aí, e sempre a Federação Nacional do Jornalismo, né, a FENAJ, esteve em favor da sua manifestação, né, a sua manifestação comunicativa em relação ao jornal. Isso é um papel, entendeu? Ter lado. Qual é o lado? O lado de quem publica a notícia, o lado do trabalhador do jornalismo. Então você há de convir que isso tem que ter, né? Agora, as pessoas, né, os trabalhadores, eles têm que ter essa consciência que o sindicato não é um lugar que tem um campo de futebol, uma quadra, mas é um lugar que defende a classe trabalhadora. É isso que eu enxergo em relação ao sindicalismo e o papel que o trabalhador tem em exercer aí a sua cidadania. O Zangueira tem uma pergunta sobre administração, né? Claro que você foi eleito por um grupo, né? E o prefeito eleito, como você mesmo falou, estudou com você, teu amigo, né? E na campanha, durante a campanha eleitoral, muita gente falava assim, mas o Diego só fala de saúde, né? Claro, é o perfil dele, ele foi forjado na saúde pública, né? Eu, por exemplo, acho que ele vai atuar muito no social também, né? Se for para você dar conselho, e acho que ele vai pedir para o grupo todo, né? Em que você falaria para ele, vamos focar em tais áreas? Bom, eu como pensamento progressista, eu acho que sem dúvida nenhuma a área social seria uma bandeira importante a ser levantada. As questões de meio ambiente, sem dúvida nenhuma, eu acho que Santa Cruz tem um potencial muito grande, né? Eu sempre conversei com muitas pessoas relacionadas ao meio ambiente, principalmente eu acho que uma grande figura aqui em Santa Cruz chamada Luiz Carlos Cavalchuk, que eu tenho uma admiração. Eu fui professor do Luizinho. É o Luizinho da Sabesp. O Luizinho da Sabesp. Nosso amigo, pessoa. Eu fui professor dele, assim, mas na verdade quem mais aprendeu com ele fui eu. Olha só.
Porque Paulo Freire diz, né, o professor não é aquele que ensina, mas que de repente aprende. Eu mais aprendi com o Luizinho, né, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, muito orgulho. Eu acho que é um cara extremamente lutador por uma causa nobre, extremamente nobre, tem meu respeito profundo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que Santa Cruz tem uma possibilidade de se tornar uma potência turística em aproveitar aquilo que o Rio Pardo tem para oferecer. Então, se o Diego pedir algum conselho em relação à atuação de Santa Cruz como município de interesse turístico, sem dúvida nenhuma, eu acho que o aproveitamento do Rio Pardo seria uma grande possibilidade. Só uma correção para quem está nos ouvindo. O Diego não foi forjado na saúde, ele foi formado na saúde, né? Bom, Duzão, você vai enfrentar uma oposição com 4 vereadores, quer dizer, uma oposição pífia, na verdade. Bem pequena, por número de vereadores que a base do Diego elegeu. Como você acha que vai ser a relação da base com os vereadores da oposição e como você acha que vai se dar esse relacionamento nos processos legislativos? Eu faço até um adendo que nós tivemos na última eleição de 2016 uma vitória esmagadora do grupo do prefeito Otacílio. 11-2, né? 11-2, não diria nem 11-2, podia ser 13-0, porque os dois que foram eleitos, né, naquela ocasião pela oposição, que era Mauro e o Murilo, não estavam assim dispostos a fazer muita oposição. E no meio do caminho, por problemas políticos, né, o posicionamento do prefeito, às vezes, criou-se um problema aí e o prefeito acabou perdendo alguns vereadores. Você acha que o Diego, como disse o André, ele terá um relacionamento diferente com a Câmara Municipal? Sim. Eu acho que uma característica de pessoas novas é serem pessoas que confiam em formação de grupos. Ninguém faz nada sozinho, Sérgio. Entendeu? Se você tentar tocar o jornal sozinho, sem as pessoas que escrevem o seu jornal, sem os seus colaboradores, sem os seus patrocinadores, sem o seu filho aí do lado como jornalista que tem um futuro promissor, ninguém faz nada, entendeu? As coisas, elas se formam a partir de uma coletividade. Então eu acredito que o Diego é uma pessoa que tem uma formação nova, assim como eu tenho uma formação de mundo nova, né? Nem falando em formação acadêmica, mas por ele ser um administrador de formação, eu acho que ele saberá equilibrar muito bem essa questão de equipe, né? Eu acho que é assim que as coisas funcionam. E eu defendo essa bandeira também, que as pessoas têm que trabalhar em equipe. Então acho que vai ser interessante. A gente vai sentar bastante para conversar, a gente vai ser ouvido sem dúvida nenhuma, né? Vai ter espaço, a gente vai fazer, embora independentes dos poderes, a gente vai se conversar bastante. Tá ótimo. Vamos encerrando aqui então. Agradecemos, né, ao Duzão pela entrevista, muito boa por sinal, e esperamos que você tenha sucesso, né, a partir de 1º de janeiro de 2021, uma nova etapa na política de Santa Cruz do Rio Pardo. Maravilha, eu agradeço as palavras aí, também gostei muito da qualidade das perguntas, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo jornal, pela história que o jornal tem, então sempre que precisar de mim estou à disposição e principalmente à disposição da cidade. Valeu. Um abraço para vocês, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Alô.